Paz do Senhor, pastor Fábio. Pai do Senhor, pastor Mauro, muito boa noite, é um prazer estarmos aqui com a permissão de Deus, mais uma sexta-feira. Eu acredito que com uma aula de escatologia aí, que vai ser muito proveitosa para todos que estarão assistindo, né? Amém. Graças a Deus, então, né, a oportunidade que o Senhor tem preparado aqui na noite desse dia para a gente caminhar a terceira aula já de escatologia, né? Lembrando que ela já vai estar disponível nas páginas aí, depois vai subir lá para o YouTube também. Perfeito. E hoje nós vamos estar falando um assunto, assim como todos os assuntos da escatologia, um assunto muito emblemático, né? Quero que você ore aí, por gentileza, para a gente depois poder iniciar. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor pela vida, pelo ar que respiramos. Sou grato ao Senhor, meu Deus, pela morte vicária de Cristo na cruz do Calvário, que nos trouxe salvação eterna. Pai, eu te agradeço também por ter concedido a nós a oportunidade, Senhor, de falarmos, de aprendermos, de comentarmos acerca da tua poderosa palavra e acerca de eventos que ainda acontecerão, se cumprirão. Estamos aqui para falar das últimas coisas, porque nós acreditamos que em breve o Senhor voltará para buscar a igreja. E quando isso acontecer, Senhor Deus e Pai, todos os eventos escatológicos descritos na tua palavra hão de se cumprir, porque tu és fiel. Abençoe a minha vida, a vida do pastor Mauro. Use para a glória do teu nome. E abençoe também as pessoas que estarão atentas, ouvindo, Senhor, e aprendendo a tua palavra. Desde já, agradecemos no nome de Jesus, teu filho. Amém. Amém, graças a Deus. Pois bem, pastor Fábio, então, uma oportunidade ímpar, né, de nós falarmos a palavra de Deus aqui. Eu já quero que você possa dar as primeiras considerações, por gentileza. Paz do Senhor aí para a irmã Isabel, né, sua mãe. E daqui a pouco a gente já vai desenvolver o assunto. Suas primeiras considerações, por favor. Eu aproveito também para mandar um abraço aí, pastor Mauro, para todos aqueles que estão conosco, né? Toda sexta-feira a gente está tendo aí uma boa audiência, graças a Deus. Muitas pessoas interessadas em aprender a palavra de Deus, em aprender sobre as últimas coisas, né? Sobre aquilo que está próximo de acontecer. E a gente observa a cada dia, né, o interesse maior das pessoas. Então, um grande abraço para todos que estão aí. Daqui a pouco a gente já vai mandar aqui alguns abraços. Eu já estou na sala de vídeo aqui com 14 pessoas assistindo. Um abraço para Enoque Januário, para a Xênia, para a Aline Moreira. Deixa eu ver mais aqui. Para a Eliana Carneiro, para o Marcelo D3, para a Cida Rodrigues. Olha, muita gente. Irmã Taíde, irmã Maria Antônia, Elaine Cristina, Jacimara, todos conosco. Vamos chegando aí, né, e vamos aprender a palavra de Deus. E desde já, eu quero também pedir a estes que estão nos ouvindo para que eles enviem perguntas, participem, né, opinem, para que possamos aí, né, explicar da melhor maneira possível. Pastor Mauro, só dando uma recapitulada antes de devolver para o senhor aí a palavra, para a gente já dar continuidade, porque a aula passa muito rápido e tem muita coisa para ser falada hoje. Aqueles que não assistiram a primeira e a segunda aula, eu peço que depois entre nos canais, né, da Assembleia de Deus Ministério Apologético no YouTube e também no Facebook, e Assembleia de Deus Ministério Missões aqui. Parou lá. Houve uma queda agora. Então os irmãos entrem, assista a primeira aula, assista a segunda aula, porque nós já falamos aqui sobre arrebatamento da igreja, sobre tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, iniciamos a fala sobre a grande tribulação, e na última aula nós paramos ali, no final do 7º selo, fizemos ali os comentários, e paramos para darmos agora o início, né? E a proposta dessa aula é falarmos sobre as 7 trombetas, e dando tempo, falaremos sobre ainda algumas outras coisas de interesse de todos. Então, essa é a palavra inicial, eu quero passar a bola para o senhor, e para o senhor já dar início à aula, tá bom? Sobre as trombetas. É isso mesmo, né? Vamos lá? Amém. Também um abraço aí para todos os irmãos, Gesiel, Fernanda, Rafael, lá de Rinópolis, irmão presbítero Mesone Alves. Deus abençoe. Pois é, pastor Fábio, então nós vamos seguir aqui, que nós estamos fazendo
nós estamos fazendo uma cronologia, né, dentro dos assuntos. Estamos fazendo espécie de um diagrama, né, dentro desses assuntos, para que possa, na sequência, ficar mais fácil da pessoa ter um pouco mais de uma didática mais evolutiva, né, para que a pessoa compreenda melhor. Perfeito. Então, nós terminamos a aula passada falando do último selo, que é quando é aberto aquele sétimo selo, há um momento de silêncio no céu por quase meia hora, né? Sim, verdade. Esse silêncio eu já expliquei que é um momento de atenção, é como se você fizesse silêncio numa sala de reunião para você explicar um assunto muito importante, né? Então, nesse momento, os 7 anjos que têm as 7 trombetas, eles se prepararam, depois também que houve uma resposta de Deus para as orações dos santos, né? Então, esses 7 anjos se prepararam para que eles pudessem tocar as trombetas. Essas trombetas, pastor Fábio, elas são intermediárias entre os selos e as taças. Sim. As taças, nós já explicamos que os selos, eles são a ira do leão, do filho, no caso. E as taças é a ira do ancião de dias, do pai. Né? Porque a ira de Deus na Bíblia é muito pouco falada, mas é uma doutrina bíblica, muito séria. Então, aqui nesse momento, há um intermediário, né? Entre os selos e as taças tem as trombetas. E na medida que nós lemos os selos e vamos entrando já nas trombetas, a gente percebe que começa a haver uma intensificação dos acontecimentos, dos cataclismos que vai atingir a Terra. Então, nós vamos começar a discorrer aqui, ó, que é a primeira trombeta, né? Eu estou até aqui o texto também, aqui eu deixei o texto grego aberto aqui, que eu quero pontuar algumas coisas, né? Eu vou usar a revista e atualizada, mas estou com o texto grego aberto aqui também. Paz do Senhor Adelaide, evangelista Valdir. Deus abençoe. Então, o primeiro, verso 7, Apocalipse 8, verso 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva. Observe que essa palavra saraiva é uma chuva de pedra e fogo misturado com sangue que foram lançados na terra. E foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Então aqui tem duas questões muito importantes. Muitos teólogos interpretam que essa terra é a terra toda. Outros teólogos interpretam que a terra aqui seria a terra da Palestina. Porque a palavra terra em Apocalipse, pastor Fábio, ela aparece geralmente falando de um país envolvido com a Palestina. Por exemplo, a besta que subiu da terra. Essa terra ali provavelmente seria a Palestina. Ok? Acho que está dando umas quedas aí na sua internet. Pois bem, então aqui nós temos duas vertentes. Seria a terra mesmo total, né? Todo o globo terrestre, ou seria a terra da Palestina. O certo é que o impacto do que vai acontecer nessa trombeta vai atingir 1/3, seja da terra total, ou seja da Palestina. E vai queimar toda a erva verde. E uma coisa que eu quero que você já fique bem atento, e as pessoas que estão ouvindo, é aquele princípio que eu expliquei, que está em toda a Escritura, quando algo vem para nós. O número 7 é o número da plenitude, né? Como são 7 trombetas, vai ficar atento porque lembra que eu expliquei que quando vem de 4 para 3, fala 4, depois vem 3 seguintes, é porque o processo vai se intensificando, a gravidade. Quando é 3 para 4, aí significa que vai tendo um alívio. No caso das trombetas aqui, a gente percebe que ele começa falando de 4 para 3. Vamos prestar muita atenção nisso. Sim. Eu observei esse detalhe, não interrompendo o senhor, eu até ia pontuar isso, eu ia trazer à memória esse comentário do senhor, mas o senhor já adiantou, esse detalhe do 4 e depois 3, a gente percebe isso. As 3 últimas, a severidade vai ser ainda intensa, muito maior, né? Isso aqui não é uma coisa insignificante. É preponderante entender esse princípio, principalmente dentro do campo da escatologia.
porque esse aqui é um princípio que não está no texto e não está não está espalhado por toda a Bíblia quando se fala de escatologia, debalde, à toa. Está aqui porque tem um propósito, ok? Então vamos lá. Essa primeira trombeta, ela vai, na verdade, as 4 primeiras trombetas, elas vão atingir a biodiversidade, a erva verde, as árvores, o mar, as águas, vai trazer prejuízo financeiro, porque vai morrer, por exemplo, a partir da segunda trombeta que cai no mar, ela vai morrer a terça parte das criaturas viventes do mar e vai destruir 1/3 dos navios. Imagine 1/3 da frota de navios do mundo, a frota mercante, o prejuízo que isso não vai trazer, né? E aqui observe que a primeira, ela já vai cair, é uma chuva de saraiva, de pedra, misturada com fogo e sangue, quer dizer, são pedras incandescentes, né? E a segunda trombeta, versículo 8, o segundo anjo trocou a trombeta, foi lançado no mar. Mar aqui, alguns interpretam que poderia ser no meio das pessoas, multidões, mas provavelmente seria o mar mesmo. E de forma literal. Literal. E é uma grande montanha ardendo em fogo, provavelmente um meteoro, ok? E ele vai... Ok. E tornou-se um sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas viventes. Você já imaginou a terça parte da biodiversidade do mar morrendo? E a terça parte dos navios sendo destruídas? E por que essa água se transformou em sangue? Porque a morte dos seres viventes fez com que viesse essa imensidão de sangue. Entendi. Pastor Mauro, a escassez de alimento também, Sim. A oferta de alimentos vai diminuir grandiosamente, né? 1/3. Justamente. Vamos supor... E vai trazer reflexo também na alimentação do ser humano, porque vegetação, biodiversidade, água para beber, os peixes agora 1/3 da vida marinha. Então isso vai trazer consequências econômicas, alimentícias e outras tantas, não é verdade? Até porque, pastor Fábio, vamos só imaginar um número aqui hipotético. Vamos supor que existam hoje, é só um número hipotético, vamos supor que exista 30 mil navios mercantes, é só hipoteticamente. Então 10 mil desses navios seriam destruídos por esse meteoro que vai cair no mar, ok? Pesquisa aí a frota, vê se acha. Mas é interessante isso, muito interessante. Só num número hipotético, né? Versículo 10, que é a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Observe que vai ter impacto na água potável. Versículo 11, o nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas tornou em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas, venenosas, né? Muitos conjecturam a possibilidade de isso aqui ser um anjo caído, mas quando a gente vai por a palavra absinto, seria mesmo uma espécie de um meteoro também, que vai impactar algum tipo de veneno, ele vai trazer sobre os lençóis freáticos, né, sobre a água potável. E 1/3 da água potável, só existe 2% de água potável em todo o planeta, só 2%. Imagine agora esses 2%, ele contaminado, 1/3 contaminado. E um detalhe importante, as 2 maiores reservas de água potáveis do mundo estão no Brasil e no Canadá. Sim. As 2 grandes reservas de águas potáveis do mundo, só os 2 países, eles detêm, não sei se é 30% ou 40% da água potável do planeta. Então, o senhor imagina. Não é mais, porque o Brasil tem 1/5 dessa água. Então o senhor imagina. O Canadá também tem muita água potável. Eu não lembro também números, né? Mas os 2 países são detentores disso, né? Até porque o Brasil tem o aquífero Guarani, que ele começa lá no Paraguai e vem se estendendo, passa por vários estados, né? 4 ou 5 estados. Então, isso também vai ser afetado. Agora eu vou chegar na quarta trombeta para a gente desenvolver melhor o assunto, né? Okay. Verso 12 diz, importante também, pastor Fábio, explicar que essas trombetas, elas estão linkadas com o capítulo 10 de Números. Porque lá em Números fala de 2 trombetas de prata. Prata na Bíblia tipifica a redenção.
E essas trombetas lá de Números 10, depois os irmãos podem ler em casa, elas eram utilizadas quando a congregação de Israel precisava levantar acampamento. Uma era utilizada para mobilizar a congregação e a outra para mobilizar os príncipes. Quando havia também alguns momentos que retinia essa trombeta, que eu não vou entrar nesse detalhe, porque é um outro assunto, mas essas trombetas, elas estão ligadas com a voz de Jesus. Está caindo lá. As trombetas de Número capítulo 10, elas estão linkadas também com a voz de Jesus, que é aquele momento que Jesus vai chamar os mortos para a ressurreição no arrebatamento, e também 1 Coríntios 15, 52, que é o momento que num abrir e fechar de olhos nós seremos transformados, ante ao toque da última trombeta, ok? Ok. E essas trombetas também, de Números 10, estão ligadas com essas trombetas de Apocalipse. Capítulo, nós estamos lendo no capítulo, essas trombetas começam no capítulo 8 de Apocalipse, e a última trombeta está só no capítulo 11. Por isso que eu expliquei que não adianta estudar capítulo por capítulo, tem que estudar assunto por assunto, porque os assuntos estão espalhados por todo o livro do Apocalipse. Então vamos lá. Pastor Mauro, trombeta para que é usada? Para congregar, para reunir as pessoas e chamar a atenção de algum tipo de evento que vai acontecer. Abraço ao pastor Elias lá de Jabuticabal, irmã Eliane Batista também. Verso 12, capítulo 8. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse e semelhantemente da noite. Agora, aqui é interessante, porque aqui vai haver um tipo de um impacto nos corpos celestes, no sol, sim, na lua e nas estrelas. Isso vai fazer com que talvez algum tipo de ogiva, talvez algum tipo de que vai acontecer na atmosfera, que vai escurecer, vai trazer escuridão. E você imagine o pânico, a perplexidade, o caos que isso vai gerar. Porque vai trazer uma névoa escura na atmosfera. Isso vai trazer muito impacto. E o versículo 13, pastor Fábio, aí agora nós vamos... Observe que já foi 4, né? Perfeito. Olha o versículo 13. Olhei e ouvi. Ele não viu. Isso aqui ele não viu, ele ouviu. Não sei como está na tua tradução aí. Não sei se está anjo ou águia. Eu estou com a Aka James Fiel aqui, está a ouvir também. Então, mas como que está? Anjo ou águia? Anjo. Então, aqui eu vou explicar isso daqui agora. Olhei e ouvi uma águia no texto original, por isso que eu deixei a Bíblia aberta aqui, né, o texto grego, é porque essa palavra que está aí no texto original, que é a palavra águia, ela não é anjo, é a palavra aitos, né, aetos, ou aitoi, é a águia mesmo, é uma águia. Então, o que ele vai dizer aqui agora? Ó? Ele vai olhar e, em vez de ver, ele vai ouvir uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz. Águia fala? Não fala. Então, o que eu entendo aqui, que muitos estudiosos entendem, é provavelmente um avião passando com serviço de som. Ok? Provavelmente um avião passando com serviço de som, porque ele não viu, ele ouviu. Entendi. Olha o que ele vai dizer. Ai, 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 dos que habitam sobre a terra. Por causa... Pastor Mauro. Pois não. Desculpa, só corroborando, eu peguei aqui a Bíblia, eu tenho um exemplar da Bíblia judaica aqui, a Bíblia judaica completa, né? O Tanakh e o Brit Hadash, aqui o Novo Testamento, e a tradução, ela está aqui dessa maneira que o senhor falou, olha o que está escrito aqui. Então olhei e ouvi uma águia solitária bradar. O que você está na mão aí é a Brit Hadashah, que é a Nova Aliança, o Novo Testamento. Traduzida, isso? Exatamente. Águia, aqui tá águia. Então é uma águia, provavelmente um serviço de som. O que essa águia, o que esse serviço de som está fazendo? Está avisando. Eu não sei se aí em São Joaquim está acontecendo. Aqui em Colina eles estão avisando sobre o coronavírus com carro de som na rua. Aqui não.
E aí eles vão passando e dizendo assim, cuidado, os casos estão aumentando, cuidado, fique em casa, lave as mãos, a qualquer sinal, os casos estão aumentando, se intensificando. Então é mais ou menos que isso vai acontecer, ó. Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. Quer dizer, o aviso que esse serviço de som está trazendo é que vai intensificar, o negócio vai piorar, ao invés de retroceder, a coisa vai piorar. Gostaria que você comentasse aí. Não, justamente, eu ia pontuar, eu sei que o senhor vai beber uma água aí agora, e eu achei interessante isso, né? Esse detalhe aí da águia, não tinha, olhando as traduções bíblicas que nós temos aqui, tanto a Almeida, Corrigida, a James, a gente não vê esse detalhe, né? Eu achei isso interessante, né? Porque, olhando aqui a tradução que eu vi aqui na Bíblia Judaica, essa questão da águia, ela faz sentido, porque logo no final do versículo 13, ele vai fazer menção do nome, a citação dos 3 anjos, que ainda falta tocar a trombeta. Então, dá a entender mesmo que ele viu, ou ele identificou o que ele ouviu como águia, é o que o senhor está dizendo, né? Mas eu achei interessante isso, pastor, muito interessante. E cada um desses ais agora representa as 3 últimas trombetas que vão ser tocadas e diz respeito justamente àquele comentário que o senhor fez. Primeiro 4, depois 3. Os 3 agora está linkado a esses 3 ais, que serão agora intenso demais o que vai acontecer. É isso, né? O que essa águia está fazendo. Imagine João vendo um avião. Ele não conhecia avião. Justamente, né? Serviço de som, um avião passando. Então, observe. É igual a questão da montanha também, né? Ele vê um volume de terra, de pedra, ele na visão dele, ele identifica como montanha, né? Quando ele vê o piso da sala do trono, ele é composto de água e fogo, ele chama de mar de cristal, porque é aquilo que ele entendeu melhor, né, para traduzir. Então, observe que agora... Sim, a partir da 5ª trombeta, por isso que eu fiz questão de deixar a Bíblia grega aberta aqui, né? Porque, para mostrar a palavra, que a palavra no texto original, ela realmente se refere a uma águia mesmo. Porque a palavra angelos não aparece aqui, né? Ok? Ok. Pois bem. Então, a 5ª trombeta, capítulo 9 de Apocalipse, agora aqui, pastor Fábio, olha por que ele está falando que os ai, ai, ai. Porque agora há uma intensificação. Até então, as 4 primeiras trombetas atingiu o ambiente que o homem habita. Agora vai cair sobre o homem. Sobre o próprio homem. Sobre o próprio homem, ó. Capítulo 9, versículo 1. O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu sobre a terra. Essa estrela que nós identificamos eles como Satanás, né? E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Observe. Aqui eu quero abrir um parênteses. Toda vez que a gente ouve, tantas vezes que a gente ouve pessoas dizendo assim, porque o diabo está no inferno, vamos dar um glória a Deus aqui para sacudir o inferno, porque as pessoas, não tem ninguém no inferno, nem o diabo tem a chave. Olha que foi dada a chave do poço do abismo para ele. Versículo 2. Aí ele abre o poço do abismo. E subiu fumaça do poço como de uma grande fornalha. E como e abriu o poço do abismo, verso 2. Subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. Aqui também, me parece, a hora que a gente for lendo os textos aqui, a gente vai avançando, que vai haver uma espécie de uma ogiva também, na atmosfera, porque agora ele vai falar no versículo 4, versículo 3, ó, da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. Foi-lhes dado o poder como o que tem os escorpiões da terra. Você já viu o gafanhoto com ferrão? Não. Então, você sabe que a Bíblia fala, pastor Fábio, que o único animal que não tem líder é o gafanhoto, né? Justamente, eu sabia. Por isso que ele só sai para fazer destruição, né? Quando não tem líder, vira bagunça. Então, observe. Verso 4. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra,
nem verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm na fronte o selo de Deus. Quem são os homens que não têm o selo de Deus? Todos eles, menos os 144 mil. Ok. Porque só os 144 mil tem o selo. Então, esses gafanhotos, eles não podem ser literal, porque eles não vão comer erva verde, eles não vão fazer dano. Agora mesmo nós estamos tendo uma nuvem de gafanhoto próximo ao Brasil, e eles estão preocupados que esses gafanhotos destruam as plantações. Estão até mobilizando aviões com inseticida. Esse tipo de gafanhoto aqui, que na verdade, o que me parece é que no mundo espiritual haverá uma arregimentação de demônios para que possam manipular uma grande guerra que vai acontecer. Ó. Observe. E observe o versículo 5, que ao invés de atingir o meio ambiente, atinge diretamente o homem. Versículo 5. Foi-lhes permitido que não matassem, mas por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento é semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Esse período aqui, a morte vai fugir por 150 dias. 5 meses. Eles vão tentar morrer, o tormento é grande, a dor é grande, mas a morte fugiu. Ó. Versículo 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e de modo algum acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Agora, olha o segredo. A aparência dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia como que umas coroas, semelhantes ao ouro. Os seus rostos eram como o rosto de homens. Aqui muitos escatólogos identificam isso aqui como helicópteros de combate. Ok? A coroa seria o rotor em cima. Ok. Vamos. Muito bem. Versículo 8. Tinham cabelos como de mulheres e os seus dentes eram como de leão. Aqui te chama a atenção alguma coisa, pastor Fábio, nessa rosto de homem e cabelo de mulheres? Uai, cabelo de mulher que me chama a atenção aqui é a questão de enganar. Serão enganosos? Seria isso? Isso aqui é uma alusão, por isso que muitas pessoas vão linkar esse texto com Daniel 11:37, porque isso daqui, ó, observe, rosto de homem, mas cabelo de mulher. Quem é que se veste de mulher? Quem são as pessoas que se vestem de mulher? Ele é homem, mas ele se traveste de mulher. Ok? Ok. Então, observe que isso aqui é muito sério. É uma... Pastor, eu acho que eu estou tendo problema com a internet aqui, está picotando de... Tá mesmo. Caindo. O senhor está me ouvindo bem? Ou o problema acho que é aqui, então? Eu estou tendo algum... Tá dando umas picotadas aí mesmo. Aqui, né? Tá. Bom, mas pode seguir, vai falando aí, vai comentando, que talvez eu... Tá um pouco difícil aqui, eu acho que é a internet aqui. Vai comentando aí. Só voltando, que eles tinham cabelos como cabelos de mulheres. Rosto de homem e cabelo de mulheres. Isso aqui é um engano mesmo. Isso aqui é uma conotação ao homossexualismo. A verdade é essa. Okay. Sem maquiar, ok? Pois bem. Ok, direto. Versículo 9. Tinham couraças como couraça de ferro. O ruído das suas asas era como o ruído de carros, de muitos carros e cavalos quando corre ao combate. Então você observe que dá uma ideia de um helicóptero de combate. Ruído como couraças de ferro, né? Versículo 10. Tinham caudas como com ferrões, semelhante às caudas dos escorpiões. Nas suas caudas estavam o seu poder para fazer dano aos homens, não à erva. Quer dizer, as 4 primeiras trombetas atingiram a biodiversidade, as plantações, as árvores. Aqui não, aqui intensifica diretamente no homem. Por isso que são 3 ais finais, né? Entendi. Diretamente neles, né? Diretamente no homem. Por 5 meses, a morte foge. Eles tentam morrer, mas não conseguem. Se quiser comentar aí. Olha, eu peço até desculpa aí, tá muito picotado para mim, eu estou ouvindo tudo picado, pastor Mauro. Mas ressaltar aqui um detalhe importante também, né?
da capacidade de tormento, né? A capacidade de oprimir, de trazer dor aos homens que esses agentes demoníacos vão ter durante esse período de 5 meses aí. Porque a intensidade vai ser tão grande, tão severa, que as pessoas vão tentar se matar e as pessoas não vão conseguir, porque a morte vai fugir. Então, você imagina que coisa terrível vai ser isso, né? E uma coisa interessante, só para fazer um comentário aqui, uma pontuação, esse poço de abismo, de onde saem esses seres, seria aquilo que no grego nós chamamos de tártaro, pastor? Tártaro. É o tártaro mesmo? Você observa que quem tem a chave desse poço é o Apolion. Sim. Abaddon e Apolion, que Abaddon é hebraico, né? Apolion é grego, que é um anjo que tem essa chave do abismo. Esse anjo é aquele mesmo anjo que passou no Egito matando os primogênitos. Ok? Ok. Observe, versículo 10. Versículo 11. Tinham sobre si, como rei, o anjo do abismo, cujo nome no hebraico é Abaddon, em grego Apolião. Passando já um ai, eis que depois vem ainda 2 ais. Olha como que vai intensificando sobre o homem agora. Por isso justamente que ela começa de 4 para 3. Perfeito. E aqui está bem claro isso, né? Está bem claro isso, né? Claro. Esse princípio está bem claro aqui nessas... Então aqui todo o cenário que está sendo descrito aqui, com uma influência maligna, é justamente um cenário de guerra. Está caindo, né? Ok? Um cenário de guerra. Bom, a 6ª trombeta, ela está no capítulo 9 e o versículo 13. Diz assim: o 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estão diante de Deus. Caiu lá a internet dele. O pastor Fábio está tendo problemas aí com a internet dele. E aqui é bom mandar um outro link para ele? Vou mandar um outro mesmo link. Voltou. Tá caindo sua internet aí, meu nobre. Pastor Mauro, faz o seguinte, eu estou acompanhando aqui, vai falando, vai tocando, vai dando a aula, conforme for melhorando, a gente faz o comentário aqui. Sim. Bom, eu tô no capítulo 9, versículo 13, né? Faz isso. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Isso aqui é muito importante, pastor Fábio, essas 4 pontas do altar, porque essas pontas do altar, elas falam. Ok? 4 chifres. Esses 4 chifres, no tabernáculo de Moisés, tinha uma réplica desse altar. Esse altar fica diante do trono de Deus. É aquele altar de incenso. Essas pontas são chifres. Então, quando se aspergia sangue na ponta deles, aqueles altares clamavam por sangue. Por isso que se imolava o animal e se aspergia. Eram 3 utensílios do tabernáculo que tinha chifres. Era o altar de incenso, o altar de sacrifício, de holocausto lá fora, e a Arca da Aliança. Ok? Perfeito. Ok. Pois bem. Então observe que vai sair voz da ponta do altar, né? De que está diante de Deus, diante da sala, está no piso da sala do trono, diante do trono de Deus. Versículo 14. O qual dizia ao 6º anjo, o altar dizendo para o 6º anjo, que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos, que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 3ª parte dos homens. Aqui existe 4 anjos caídos, que eles estão presos naquela região onde era o Éden. Perfeito. Ok? Por que eles estão presos ali? Porque ali iniciou a queda do homem, o pecado começa ali. Então esses anjos estão presos ali. Eles estão preparados para quê? Para o momento dessa 6ª trombeta, eles serão soltos. E eles matarão a 3ª parte dos homens. Vamos supor que fosse hoje. 7 bilhões de pessoas. 2 bilhões e 100 milhões de pessoas seriam mortos. Misericórdia, meu Deus. Pela atuação desses anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Okay? Meu Deus. Exatamente. Pastor Mauro, é algo absurdo, né, pastor Mauro?
É. A gente tá vivendo um momento da pandemia aqui. Eu não sei os números exatos hoje, mas eu acho que não chegou ainda a 1 milhão de pessoas que morreram no mundo. Chegou a 1 milhão? Não, não, ainda não. Ainda não. Mortos, não. E olha a comoção, né, que isso traz, né, a dor para muitas pessoas. Agora, nós estamos falando aqui de 2 bilhões de pessoas, 1/3 da Terra. Mas pelo que eu estou lendo aqui no texto, pastor Mauro, isso eu já dá continuidade disso, eu vou levantar isso aqui. Esses 4 anjos, parece que eles vão ter uma grande influência sobre uma quantidade muito grande, exércitos muito grandes que vão provocar essas mortes. Seriam por meio de guerras ou não é esse o entendimento? Todo o cenário que a gente lê a partir da 5ª trombeta, que vai trazer impacto propriamente dito sobre o homem, né? Todo esse cenário fala de cenário de guerra. Guerra, né? Aqui é tudo material bélico. Sim. E é claro que vai ter uma manipulação, uma arregimentação maligna. São anjos caídos. Sim. Abaddon, Apolion, todos esses aqui. Agora, na verdade, no cenário humano, no mundo espiritual, há uma influência diabólica. Mas no mundo físico, são guerras que vão acontecer. Isso. Olha aqui, ó, versículo 18. Versículo 17. Aliás, olha o 16. Ó, o número dos exércitos, dos cavaleiros, era 2 miríades de miríades. Quer dizer, 2 milhões de milhares. Pois é um exército gigantesco. Versículo 17. Assim vi os cavalos nessa visão, os quais eles estavam montados, tinham coraças de fogo, e de jacinto e de enxofre. Os escatólogos interpretam isso aqui como tanques de guerra, né? E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e as suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Seria o canhão do tanque, ok? 18. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens. Isso é pelo fogo. O que mais tem numa guerra? Fumaça, fogo e enxofre, que saíam das suas bocas. Versículo 19. Porque o poder dos cavalos estava nas bocas e nas caudas. Quer dizer, olha os tanques, aquela metralhadora. Um canhão, ele tem um tanque e tem uma metralhadora. Né? Pois bem. Versículo 18. Eram semelhantes a serpente, tinham cabeças, e com eles causavam danos. Isso aqui é tudo simbólico. Versículo 20. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das suas obras, para deixarem e adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Isso aqui vai ficar provado uma coisa, pastor Fábio, que o ser humano, ele tem uma índole ruim, porque com todo esse cenário, com todas as mazelas, com toda essa perplexidade, com todo o sofrimento, não houve arrependimento, né? Eles continuaram ainda nas suas blasfêmias. Pastor Mauro, eu ia até pontuar essa questão aí. Eu, há um tempo atrás, quando eu li esse texto aqui, eu lembro que a última aula que nós tivemos aqui do curso da IBAD sobre escatologia, nós fomos comentando, falando dos selos, falando das trombetas, e quando nós chegamos aqui, né, e a gente leu esse versículo e viu, né, a dureza do coração do homem, a natureza ruim, né, do ser humano, a gente ficou pensando dessa maneira, né, como que o ser humano ele pode chegar a uma situação tão depravante, tão longe de Deus. Há um tempo atrás, eu olhava para esse texto e me assustava, mas hoje, pastor Mauro, eu confesso para o senhor que já não me assusto mais, né? A gente tem acompanhado muitas coisas que acontecem no mundo hoje e a gente vê que as pessoas, muitas dessas pessoas incrédulas, elas não temem a Deus, não têm um mínimo de temor, né, de respeito, né, para com as coisas santas, para com as coisas de Deus. Então, entendendo já o cenário que a gente vive hoje, de depravação, de promiscuidade, de imoralidade, né? E as pessoas não querem, literalmente não querem Deus, não querem saber de Deus. A gente percebe e começa a entender, né? Quão ruim é realmente a natureza humana, que nível, né? Que eles chegarão, porque diante de tantas coisas, tantos sinais, a gente vai ver que, infelizmente, o ser humano é uma coisa
É uma coisa absurda, né? Mas isso aqui é uma coisa pior, nós vamos falar sobre isso no futuro, né? A questão do próprio milênio, quando o diabo é solto, ele vai conseguir ainda levar muita pessoa para o lado dele, né, pastor Mauro? É interessante isso daí, porque no milênio ele vai ficar preso 1000 anos, né? Justamente. Então, geralmente, quando uma pessoa comete um erro grave, ela fala, foi o diabo, né? Muitos crentes. Justamente. Mas no milênio ele está preso, ele não tem ação. E depois, quando ele for solto, quer dizer, olha o poder de escolha do ser humano. Quando ele é solto, as nações ainda vão seguir ele. Justamente, é um absurdo isso, né? Analisando a gente, né? Olhando isso é terrível, é coisa. Pastor Fábio, aqui agora, nós chegamos na sexta trombeta, acontece aqui uma anacrologia, que é quando o texto está fora de ordem cronológica. A última trombeta, eu quero explicar uma coisa aqui agora, né? O capítulo 10, nós estamos no capítulo 9, né? Vamos para o capítulo 10, só para a gente entender algo interessante aqui. O capítulo 10 de Apocalipse, que é muito pouco falado pelos estudiosos, ele mostra um anjo sósia de Jesus. Não sei se você já parou para ver isso. Vamos lá. Ele é um anjo sósia de Jesus. Ó. Verso 1. Vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris, o seu rosto, na verdade, tira esse íris daí, vai no texto original, é só arco celeste. Íris é outra coisa. O seu rosto era como o sol, olha aqui as características dele, como ele parece com Jesus. Seus pés como coluna de fogo. Ele tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar, vê se esse anjo é pequeno, e o esquerdo sobre a terra. Esse anjo é pequeno, olha, e clamou com grande voz, assim como ruge um leão. Quem que ruge como leão? É Jesus, o leão da tribo de Judá. Né? É um sósia de Jesus aqui, ó. E quando clamou, os 7 trovões falaram, né? Fizeram soar suas vozes. Isso aqui é muito interessante, pastor Fábio, porque esses trovões, quando eles falam, na verdade, eles aparecem o que o trovão falou, escritos. Isso aqui é muito interessante. Ele fala e aparece a escrita do que ele falou. Verso 4. Quando os 7 trovões acabaram de falar, eu ia escrever. Como que ele ia escrever? Porque ele viu o que estava escrito. Que ele fala, o trovão faz o barulho e aparece no trovão como se o trovão estivesse escrevendo. Ok? Ok, meu Deus. Mas ouvi a voz do céu que dizia, sela. Selar aqui tem o objetivo de autenticidade, autenticar. Sela o que os 7 trovões falou. Não escrevas. Não é para falar. É para selar. Olha bem. Isso aqui tem um propósito. Como Daniel, lá no capítulo 12, versículo 4, ele disse, encerra as palavras e sela o livro. Não é para falar mais nada, Daniel, é para selar. Selo é autenticidade. É como quando você vai no cartório e manda autenticar um documento. É esse tipo de... A ideia aqui é essa. Ok? Perfeito. Pois bem, versículo 6. 5. O anjo que vi em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o qual criou o céu e a terra, e o que nele há. Criou o céu, o que nele há. E a terra, o que nele há. E o mar, e o que nele há. Que não haveria mais demora. Observe que esse anjo não é Jesus. Que ele está jurando por aquele que criou. Né? Sim, sim. Ele é um sósia. Verso 7. Agora, isso aqui é importante, ó. Mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, se cumpriria ou se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Então aqui tem um segredo. O que é, pastor Fábio? O mistério de Deus. Ou o segredo de Deus. O mistério de Deus o mistério de Deus, segundo Paulo, é a igreja. Não, é o mistério de Cristo que é a igreja. Mistério de Cristo, é verdade. O mistério de Deus é outra coisa. O mistério de Cristo, segundo Paulo em Efésios, e Pedro fala também depois, é a igreja. A palavra mistério lá é a igreja. Inclusive, Efésios 5,32 diz assim, grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e a igreja. Agora aqui está falando do mistério de Deus. Interessante, né?
Interessante. Mas quando que vai cumprir o mistério de Deus? Está escrito aí, ó. Versículo 7. Sim. Lê de novo. Quando tocar a sétima trombeta. Aí cumprir. Vamos ver ela tocar e cumprir o mistério de Deus? Vamos lá. Capítulo 11. Olha como que a sexta trombeta está no capítulo 8. Mas agora pulou para o 11. Versículo 11. Vamos lá. Responde para ela, sósia é parecido. Não, pastor Mauro, tem uma pergunta aqui. Uma jovem da igreja perguntando o que é sósia, porque o senhor usou a terminologia sósia. Sósia. Só para mim responder para ela aqui, é que esse anjo, ele tem características parecidas com Jesus. Seria isso, para ela entender. Não é igual, é semelhante a Jesus. Parecido. Semelhante. Ele tinha características ali apresentáveis que lembra Jesus, é por causa disso. Andressa, é isso, tá bom, minha filha? Só para te responder. Até a voz rugindo como leão, né? Justamente. Bom, capítulo 11, versículo 15. Agora aqui vai cumprir o mistério de Deus, ó, segura. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Quer dizer, cumpriu-se, o mistério de Deus é Cristo e o milênio. Perfeito. Ok? É o anúncio da chegada literal do milênio, do reino literal de Cristo. Porque lá ele fala, quando o anjo estiver para tocar a sétima trombeta. Ou quando ele tocar. Aqui ele tocou. Perfeito. Ok. Então aqui, ó, a última trombeta, que é a sétima, é justamente a instalação do milênio, né? O momento em que o milênio chega, o reino do Senhor. Porque o reino de Deus é o reino de Cristo também. Paulo fala isso em Efésios, né? Ok. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom. Algum comentário, pastor Fábio? Alguma pontuação sobre isso? Não, eu achei sensacional. Muito bom, pastor. Muito edificante, esclarecedor nessa questão aí. E é interessante, né? Essa questão da gente, quando estudar o livro de Apocalipse, em especial, estudar por assunto mesmo, né? Porque senão a pessoa pode ficar um pouco assim, sem entender. Mas quando a gente vai fazendo a montagem, a conexão dos textos, né, daquilo que foi mencionado ali no capítulo número 10, e quando a gente lê a trombeta, agora ela faz todo sentido, né? Se você dá um pulo da sexta e quer ir direto para lá, você acaba perdendo toda essa sintonia, essa explicação e essa conexão do texto, e a explicação foi sensacional. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Peraí, pastor. Vamos abrir um espaço para perguntas agora. Vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tem muita gente participando. Nós estávamos com quase 50 pessoas aqui na sala ouvindo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ela fez a pergunta. Eu vou aproveitar e dizer para os irmãos aqui, se houver alguma pergunta, os irmãos que estão assistindo, para mandar, que antes do término da aula, né, pastor Mauro, a gente responde essas perguntas. Ok. Pastor Fábio, eu quero agora, se o senhor me permite aqui, dar uma explicação interessante aqui agora. A Bíblia fala lá em Daniel capítulo 8, versículos 13 e 14, a Bíblia fala sobre 2.300 tardes e manhãs, né? Como a gente sempre deixa a Bíblia interpretar ela, né? A nossa interpretação aqui, ela se fundamenta nisso. A Bíblia, nós não somos adeptos da hermenêutica pós-moderna, que cada um interpreta a Bíblia como quer, né? Até porque não pode fazer isso. A Bíblia tem regras de interpretação. Então, observem que lá em Daniel, não vou nem abrir aqui o texto, capítulo 8, versículos 13 e 14, diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Agora, que santuário é esse, né? E o que é 2.300 tardes e manhãs? Para a gente entender, deixando a Bíblia interpretar ela, vamos dar uma olhadinha num texto em Gênesis. Sim. Gênesis capítulo 1, versículo 5. Vamos lá. Pastor Mauro, o que tem a ver isso com a grande tribulação? Vamos explicar. Capítulo 1 do Gênesis, versículo 5, diz assim, ó. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e
manhã, o primeiro dia. Então Bíblia... tarde e manhã dá um dia. Isso. Então a gente tem que cortar no meio, é 1150 dias. Ok? Caiu a internet dele lá. O pastor Fábio está tendo um pouco de problema lá com a internet dele, mas eu estou seguindo aqui. Nós vamos seguindo falando sobre essa questão das 2.300 tardes e manhãs, né? Um dia, aliás, um dia, uma tarde e uma manhã representa um dia. Perfeito. Voltou aí? Voltou, eu estou te ouvindo. A queda foi aqui. Okay. Vamos lá. Não, então, pastor Fábio, é interessante isso daqui. Por que a Bíblia fala tardes e manhãs para trazer a ideia de um dia? Porque nós aqui no Ocidente começa sempre de manhã o nosso dia. Verdade. Deles lá é invertido, porque o deles, o dia termina com o pôr do sol. Então é tarde e manhã. Né? Perfeito. A nossa aqui começa de manhã. Os acontecimentos deles começam sempre tardes e manhãs, porque vai denominar um dia. Quando chega na sexta-feira, por exemplo, para eles, o sol declinou, para eles já é o sábado. Perfeito. Pois bem, então a Bíblia já ensinou para nós o que é uma tarde e uma manhã. É um dia. Ok. Se são 2.300 tardes e manhãs, podemos então asseverar com certeza que representa 1.150 dias. Sim. Quando que o santuário foi purificado, então? Quando, no ano 168 a.C., Antíoco Epifânio, que era um dos Seleucidas da Síria, ou Antíoco IV, né? Porque Antíoco é um título. Ele era um daqueles 4 generais que, quando Alexandre morreu, eles assumiram o reino medo-persa no lugar dele. Sim. Ele vai invadir a Palestina em 168 e vai haver uma resistência, porque ele vai profanar o santuário. Quando ele profana o santuário, ele vai matar porcos, vai derramar sangue sobre o altar, né, no lugar santíssimo. Imagine isso para o judeu, né? Que o porco é um animal impuro. E aí os macabeus, João Macabeu, Judas Macabeus, eles vão fazer uma resistência. Eles vão se refugiar na cidade de Modim, né, que era nas montanhas próximo de Jerusalém, e eles vão arregimentar um exército ali e vão conseguir retomar o poder em Jerusalém. E a primeira coisa que eles fazem depois que eles tomam o poder, eles restabelecem o templo, o culto sacerdotal, porque eles eram de uma família sacerdotal. Aí, quando a gente lê João 10, 22, está escrito sobre a festa da dedicação. É só ali que aparece esse texto. E era inverno e havia a festa de Jerusalém, era inverno e havia a festa da dedicação, que os judeus chamam de festa das luzes, ou então Hanukkah, no hebraico, festa das luzes. Ok. Esse sentido é o sentido histórico das 2.300 tardes e manhãs. Essa é a explicação histórica. Isso se cumpriu, aconteceu, para deixar claro aí para os irmãos. Né? Cumpriu-se no período interbíblico. Por que é 1.150 dias? Porque do ano 168 até o ano 165, a data quando aconteceu isso, como é decrescente, né, antes de Cristo, então se restaurou o santuário. Tudo bem, o que tem a ver isso com a grande tribulação? Tem a ver que na primeira metade da tribulação, nós já explicamos que o anticristo, ele vem como homem de paz. Mas na metade da tribulação, como está escrito em Daniel 9:27, ele quebra a aliança que ele vai fazer com Israel. E ele encerra, ele vai romper, ele vai encerrar todo o procedimento que está acontecendo no templo. Até que ele vai se sentar no templo, querendo ser o próprio Deus. Paulo fala sobre isso. Né, em Tessalonicenses. Muito bem. Nesse momento, nós fazemos uma aplicação tipológica. Antíoco Epifânio, ele representa o anticristo. Né? Antíoco Epifânio, o anticristo. E o santuário vai ser, novamente, ele vai ser restaurado, por quê? Porque quando João vê um anjo que entrega uma vara de medir para ele, em Apocalipse, ele diz assim, não meças o átrio, porque ele está entregue para os gentios e vai ser pisado por 42 meses. Essa profanação é o anticristo dentro do templo, em Jerusalém. E perfeito. Quando o anticristo for tirado de lá, então cumpre-se de modo profético as 2.300 tardes e manhãs, o santuário é purificado novamente. Quando a gente volta para o Apocalipse, capítulo 11, olha que interessante.
que tem uma ligação com a... Porque quando Daniel... As 70 semanas, pastor Fábio, elas estão ligadas com as 2.300 tardes e manhãs, porque no capítulo 8, Daniel não entendeu a visão. O último versículo de Daniel 8 diz que ele não entendeu, ninguém entendeu. No capítulo 9 começa a explicação da visão, do capítulo 8. Ok? Ok. Então vamos lá. Capítulo 11 de Apocalipse. Vamos ler aqui com bastante atenção para a gente entender isso daqui. Sensacional isso, hein, pastor Mauro? Interessante demais, né? Demais, né? Muito interessante, né? Diz assim, ó, versículo 19. Eu vou ler um pouquinho antes, né? Versículo 15 em diante. Tomou o sétimo anjo a sua trombeta, tocou, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, ele reinará pelo século dos séculos. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, o que é que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Está falando do milênio, né? Versículo 18. Iraram-se, na verdade, as nações. Então veio a tua ira e o tempo de serem julgados mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Agora olha o 19. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca da aliança, e houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos, e grande saraivada. Por que ele está falando da arca da aliança no 19? Porque tem uma conotação justamente com o que vai acontecer, que o santuário vai ser profanado. Está aqui no capítulo 11, ó. No capítulo 11. Olha o versículo 1 e 2, ó. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E foi-me dito: levanta-te e mede o santuário de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Mas deixa o átrio de fora do santuário e não meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Perfeito. Comenta aí, pastor Fábio. Pastor Mauro, eu só tenho aqui que glorificar a Deus por essa explicação, né, das 2.300 tardes e manhãs, porque a gente tem uma noção e uma explicação, um entendimento do cumprimento histórico dela, mas é oportuno demais fazer essa ligação escatológica, né, utilizando, né, a figura aí do antigo Epifânio, que na verdade é uma figura do anticristo, o que aconteceu lá com o que vai acontecer. Eu achei sensacional isso. Até porque... a gente tem um conhecimento mais histórico, mas essa ligação aqui agora, nesse momento... Caiu de novo lá a internet dele, né? O pastor Fábio, só para fechar essa questão e aí a gente poder abrir para perguntas, é interessante porque quando as taças, que nós ainda vamos falar, né? As taças ainda vai falar. Sim. Quando for derramada a sexta taça, ela vai cair sobre o trono do anticristo. E a Bíblia diz que vai vir trevas sobre o trono. Por que a taça vai ser derramada sobre o trono dele? Porque ele profanou o santuário. E quando a gente vê Belsazar pegando as taças, os vasos de ouro da casa do Senhor, caiu lá, né? Então a gente percebe que Belsazar foi punido naquela mesma noite porque profanou as taças, os vasos de ouro. E assim também a sétima taça, ela cai, a sexta taça cai sobre o trono do anticristo. Deixa eu mandar para ele de novo. Pode seguir? Bom, a gente vai seguindo aqui porque o pastor Fábio está tendo problema com a internet. Do anticristo. Deixa eu mandar para ele. Tá caindo aí, né? Pode seguir? Bom, a gente vai seguindo aqui porque o pastor Fábio está tendo problema com a internet do anticristo. Tá caindo aí, né? Tá caindo, companheiro. Segue aí. No final a gente faz o comentário aqui. Bom, amém. Vamos abrir agora nesse momento, então, pastor Fábio, para perguntas.
Vamos lá. Não, eu estou observando aqui, houve somente aquela pergunta. Eu queria dizer aos irmãos que estão ouvindo, se houver ainda alguma pergunta, que os irmãos mandem. Mas não chegou aqui, não. Eu não sei se aí chegou alguma pergunta. Não, por enquanto só aquela mesmo, né? Um abraço lá ao Edson Cláudio, Regina Eu quero Bastos. mandar um abraço depois aí. Tá, Regina Bastos, irmã Eliene, todos os demais irmãos que estão participando, Deus abençoe. O assunto é um pouco complexo, mas na medida que a gente for avançando e explicando, vai clareando melhor, né? Pastor Mauro, infelizmente a internet hoje aqui deve estar com algum problema, né? Peço até desculpa para as pessoas que estão nos ouvindo aí, mas eu estava só complementando, né? Eu achei sensacional essa questão aí das 2.300 tardes e manhãs, né? Fazendo esse link, né? Com as questões escatológicas lá do Apocalipse. E eu acredito que os irmãos que estão nos ouvindo aqui também, da mesma forma, se alegraram com isso. Deixa eu mandar um abraço aqui para a irmã Dalgisa, que está conosco. A Andresa é uma jovem que fez a pergunta e está conosco. A irmã Andréa Balbino, Alain. A Beatriz Moreira também está conosco. Marco Antônio. Presbítero Gilson, a irmã Maria Helena. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo, irmão, companheiro, pastor Armando Pontes, lá de Monte Santo de Minas, ali no sul de Minas, nosso amigo, companheiro. Pastor Mauro, muita gente conosco aqui, nós estamos ainda com mais de 35 aparelhos online aqui, só na sala aqui. Tá muito bom, pessoal alegre, gostando muito. Maravilha. Pastor Fábio, mais uma coisa. Por que a gente está colocando Antíoco Epifânio como tipo do anticristo? Porque sósia, vou colocar ele, é um sósia também. Porque ele vai fazer coisas, o anticristo vai fazer coisas parecidas com o que ele fez. No capítulo 11 de Apocalipse, aliás, de Daniel, o capítulo 11 de Daniel é muito pouco falado, Antíoco Epifânio lá é chamado de rei do sul. Ok? E o rei do sul, por que rei do sul? Porque a Síria, ela está na parte de baixo de Israel. Enquanto que o rei do norte, no capítulo 11, lá, é o Egito que está na parte de cima. E lá há um casamento entre a filha do rei do norte com o filho do rei do sul. E é Antíoco Epifânio, esse rei do sul. Ele é um tipo do anticristo. Entendi. Perfeito isso, né? Perfeito, perfeito. Pastor Mauro, aqui não tem pergunta, não. Tá tudo tranquilo. Bom, eu acredito que então você pode fazer suas considerações finais, né? Embora a gente tá com uma audiência muito boa, né? Podia até seguir, entretanto, já deu mais de 1 hora de live, né? O pessoal tá gostando, estão falando aqui, ó. O Ivan Rodrigo Silva tá comentando, vou até pôr o comentário dele aqui, ó. Os melhores como ensinamentos, ó. Maravilha, Deus abençoe. Deus abençoe, né? Toda honra e glória seja dada ao Senhor. E eu acredito que a quarta aula, né, que vai ser a semana que vem, se o Senhor permitir, se ele não voltar, a internet não vai ter esses problemas e eu acho que nós vamos poder discorrer com mais propriedade, né, sobre muitas coisas aí. Pastor Mauro, só para dar aqui uma resposta e uma atenção aqui, a Letícia Gomes, né, ela está fazendo uma pergunta aqui, é uma dúvida que ela tem, tá? Ela diz assim, ó, o anticristo vai se comportar e falar semelhante a Jesus? É uma pergunta que ela faz para o senhor, ela tem uma dúvida, ela gostaria de ter isso esclarecido. Ele vai imitar Jesus em tudo, inclusive ele vai tentar morrer e até ressuscitar para imitar Jesus, né? Jesus tem uma noiva, ele também tem. A noiva de Jesus é a igreja, fiel. A noiva dele é a igreja apóstata, a grande prostituta, né? A grande Babilônia, lá de Apocalipse 17, 18, ali até o 19. Jesus é chamado de videira verdadeira em João 15. Em Apocalipse 14, Cristo é chamado de videira da terra. No capítulo 6 de Apocalipse, no capítulo 19 de Apocalipse, Jesus vem num cavalo branco. No capítulo 6 de Apocalipse, ele está num cavalo branco também. Verdade, e aquele capítulo 19 é fiel e verdadeiro, porque tem um falso. Ok? Verdade. Então, pastor, muito bom. Ele vai imitar mesmo. Agora, só para fechar, eu lembrei de um texto aqui, pastor Fábio, para a gente fechar. Quando eu falei Chegou outra pergunta aí. Sim, já. Quando eu falei do mistério de Cristo e mistério de Deus, nós falamos que o mistério de Cristo, o mistério de Deus é Cristo e a igreja. O mistério de Deus é Cristo e o milênio, né? Agora, o mistério de Cristo, ele não foi revelado para os profetas do Antigo Testamento.
o mistério de Deus foi. Olha como está. Interessante. Olha como está em Efésios. Efésios 3. Ó. Porque a igreja no Antigo Testamento, ela só aparece nas entrelinhas, ela não é revelada. Deus, ele trata com Israel lá. No Novo Testamento, a igreja é revelada. No capítulo 3 de Efésios, vamos ler. Pode ir falando aí que eu vou procurar o texto aqui para a gente ler. Não, entendi perfeitamente. Então, Letícia, eu acredito que você que está nos assistindo aí, a explicação foi muito bem feita pelo pastor, né? Vamos lá, outra coisa. A Andresa, uma jovem aqui da igreja, ela pergunta assim, pastor Mauro, o senhor está me ouvindo? Pode que eu já achei o texto aí, mas pode perguntar. Ela pergunta assim, e essa questão muitas pessoas têm na igreja. Depois chegou mais uma aqui. O anticristo vai fazer um templo? É até importante a gente falar sobre essa questão do templo aí do período tribulacional e o templo depois que vai ter no milênio, mas de forma rápida. Aí o senhor pode dar uma explicação para ela. Vai. O templo que o anticristo vai supervisionar a construção é o templo da grande tribulação, que vai ser construído no Monte Moriá, onde está a Mesquita de Omar hoje, ou Mesquita de Al-Aqsa, que é território da Jordânia. Por isso que ele não foi construído. Ele construirá esse templo. Como ele vai fazer isso, nós não sabemos. Agora, o templo do milênio, quem supervisionará a construção dele é o próprio Jesus durante o período do milênio. Mas o anticristo vai construir o templo, sim. Templo da grande tribulação. Esse templo da grande tribulação, ele é destruído por causa de um terremoto quando Jesus vem na parousia, que é a segunda etapa da segunda vinda. Perfeito, amém? Maravilha. Pastor Mauro, uma última pergunta aqui ainda. As irmãs aqui muito alegres pela resposta. O presbítero Gilson, nosso companheiro aqui, quando o senhor fez o comentário do anjo, lá de Apocalipse capítulo 10, que o senhor utilizou o termo sósia, né? Ele pergunta o seguinte, qual será o fim deste anjo que parece com Jesus? Na verdade, é um anjo, pelo jeito, um anjo poderoso, diferente, que tem essas características, ou apresenta essas características, mas a Bíblia não menciona nada sobre o que vai acontecer com ele. Ele só surge para aquele momento, né, pastor Mauro? Não, ele é um anjo que está a serviço de Deus. Sim, sim. É um anjo muito forte, muito grande, porque ele coloca o pé sobre pé direito sobre a terra e o pé esquerdo sobre o mar. E aí ele vai executar, os anjos estão para executar os desígnios de Deus. Ele vai executar uma tarefa, ele aparece, porque tem milhares e milhões de anjos que nós nem nunca ouvimos falar. Esse anjo aparece para poder executar um trabalho que Deus especifica naquele lugar, naquele momento. Até porque, pastor Fábio, tem um anjo que tem poder sobre o sol, tem um anjo que tem poder sobre a lua, tem um anjo que tem poder sobre o fogo, tem um anjo que tem poder sobre a fonte das águas. A Bíblia, a angelologia é muito profunda. Bom, meu Deus. Eu achei o texto, tem mais uma pergunta aqui da Michele, mas o texto que eu quero ler é esse daqui, Efésios 3, ó. Diz assim, ó, versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifesto aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério de Cristo, que é a igreja, não foi revelado no Antigo Testamento. Agora o mistério de Deus foi. Muito bom, pastor Mauro. Inclusive, nós estudamos sobre isso na escola dominical do trimestre passado. Né? Foi muito bom. Maravilha. Tem uma pergunta da Michele aqui, ó. Fala que chegou uma aqui do pastor João Donizete, ele quer falar aqui. Tá aqui, ó. Graça e paz. O templo vai começar a ser construído antes da igreja subir? Não, o templo ele é construído, inicia a construção dele no período da grande tribulação, na primeira metade da tribulação. A igreja sobe antes. Tem pessoas ensinando aí que precisa construir o templo primeiro, para depois a igreja subir. Mas eles esquecem que existe uma doutrina chamada doutrina da iminência, que Jesus pode vir a qualquer momento. Perfeito, pastor Mauro. Posso ir para a pergunta do meu pai aqui? Pode. Pastor João Donizete pergunta assim para o senhor, a morte é um espírito? Porque em Apocalipse diz que a morte fugirá dos homens. É o texto que nós lemos aqui e comentamos. É um espírito, é um agente? Explica isso aí, pastor Mauro. A morte é um estado.
ela é um espírito, mas ela também é um estado. Eu vou explicar por quê. Ela é um espírito e um agente a serviço de Deus, né? Entretanto, ela também é um estado. Eu vou explicar por quê. Porque se ela fosse só um espírito, ela seria onipresente. Verdade, verdade. Morre uma pessoa aqui, morre outra no Japão, no mesmo momento. Morre uma aqui, pode morrer uma no mesmo momento, na mesma cidade. Então ela tem o poder de ser onipresente e ela não tem. Então, além dela ser um espírito, ela também é um estado. A palavra morte significa separação. Estado de separação, né? Perfeito. O senhor falou uma coisa interessante agora, porque se ela é um espírito, então ela não morreria, não teria como morrer. Ela mesma, a morte morrer. É um paradoxo, né? A morte morrer, é interessante, né? A morte vai morrer. A Bíblia diz que o aguilhão dela vai ser subjulgado. E também, se fosse um espírito, ela também não teria, ela seria onipresente, ela teria um atributo de Deus. Por quê? Porque morre uma pessoa aqui agora. Na mesma hora está morrendo outra lá na China, no Japão. Então a morte seria onipresente? Claro que não, né? Então, quando a Bíblia diz que a morte vai morrer, ela está se referindo ao estado, então. O estado da morte, essa separação vai acabar, né? Que é a separação. O que é a morte? A separação do corpo com o homem interior. E a separação nossa com os nossos entes queridos. Ok? O termo morte é separação. E morte eterna é separação do homem com Deus. Maravilha. Depois, pastor João, meu pai, um abraço para o senhor aí. Qualquer coisa, o senhor tem o WhatsApp do pastor Mauro aí, vocês entram depois ali para aprofundar um pouco mais isso aí. Acho que a gente pode fazer as considerações finais, né? Por aqui terminou também, pastor, chegando aqui a quase 40 pessoas aqui. Essa questão das perguntas aqui é um ponto importante, a gente percebe que os irmãos têm muita curiosidade, muita vontade de perguntar as coisas, né? E a gente vê eles participando aqui nesse momento, muito interessante isso, muito bom. Eu aproveito... Mais uma última pergunta. Pastor Mauro, nesse período, a igreja já estará com Cristo? Em que período, irmão Edson? Qual período? Que eu não entendi o período. Coloca aí. Deve ser da grande tribulação, hein, pastor Mauro? Se for da grande tribulação, já, porque a igreja ela sai antes. A igreja ela é arrebatada antes do início da grande tribulação. Se for nesse período, sim. Ok? Pastor Mauro. Sim. Meu pai comentou, ele pontuou mais uma coisa, perguntando assim para o senhor. Não pode ser vários espíritos, então, a morte, assim, vários espíritos. O senhor falou dessa questão da... não pode ser vários espíritos, um exército que age... pode ser, mas nós não podemos bater o martelo, porque a Bíblia não nos dá essa autorização. Sim. Porque a palavra morte, ela é uma palavra singular. Ela não é mortes. Ok? Sim. Eu acredito que ele deva ter perguntado isso. É como se a morte ela fosse vamos dizer assim, um espírito que comandasse um grande exército. Talvez seria nesse sentido, né? Mas como o senhor diz, a Bíblia não nos dá espaço para isso, né? Até porque a Bíblia não fala mortes, ela fala morte, né? Agora, morte, pode ser que sim, né? Mas a gente também, a Bíblia não nos... Ela é silente aí. O irmão silêncio, entendi. O irmão Edson está falando no período do milênio. Sim, no milênio, sim, porque nós somos pré-milenistas. Nós acreditamos que a igreja sai antes do milênio, com certeza. Antes da grande tribulação e antes do milênio. Com toda certeza, irmão Edson. Maravilha. Podemos fazer as considerações finais. Pode fazer aí, pastor Fábio. Pastor Mauro, mais uma vez aí, né? A gente agradece a Deus por essa oportunidade. Eu quero agradecer aqui, pastor Mauro, a audiência. A audiência foi boa. A irmã Tânia Regina diz que ama muito aprender a palavra. A Andresa diz assim, muito bom. Quanto aprendizado, os irmãos acenando aqui, glorificando a Deus. Quero agradecer aos irmãos e já fazer o convite aqui, né? Permitindo o Senhor, se estivermos de pé até lá e Jesus não voltou para buscar a igreja, nós iremos para a quarta aula, né, pastor Mauro? Hoje já fica o convite aqui para a quarta aula. Essa aula que foi ministrada hoje, assim como as duas anteriores, estará disponível aí no canal do YouTube da Assembleia de Deus Ministério Apologético. Os irmãos que quiserem entrar também no Facebook, tanto da Assembleia de Deus Ministério Apologético,
quanto a Assembleia de Deus, Ministério Missões, nós teremos aqui disponibilidade também. Amém. Maravilha. Tem um irmão perguntando aí por que a vida após a morte, porque aí já é uma outra questão, aí é o mundo espiritual, né? Aí já é o mundo espiritual. A vida após a morte é a promessa que nós temos de vida eterna com o Senhor para todo sempre, né, no mundo espiritual, embora nós também teremos o novo céu e a nova terra, mas aí já é uma outra dimensão, uma só grei, né? Uma só grei, terra e céu na mesma dimensão. Bom, perfeito. Pastor Mauro, vamos orar, sim? E pedir desculpa aí, infelizmente hoje a internet não estava muito legal, mas deu para a gente chegar ao final. Esperamos que na próxima semana esteja melhor. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, nós queremos te agradecer e te louvar. Nesse momento oportuno que o Senhor preparou, pela vida do pastor Fábio, da sua família, por todos os irmãos que participaram, o irmão Danilo aqui também, que o Senhor continue nos sustentando e nos guardando, nos dá uma noite tranquila, continua nos guardando de todo o perigo, das enfermidades, livra aqueles que estão enfermos, Senhor, tem misericórdia, aqueles que estão perdendo o seu tempo também, que o Senhor possa colocar nas mãos, Senhor, porque o Senhor é o Deus da solução. Dá-nos uma noite de paz, uma noite tranquila e nos prepara para um grande encontro com o Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe, pastor Fábio. Até mais. Fica na paz. Grande abraço, meu amigo. Fica com Deus. Amém. Pai do Senhor.